impactar na sua vida. Agora no Café com Política. Café com Política de hoje é a vez de conversar com a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB, Luísa Barreto. Candidata, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, é um prazer estar aqui com vocês novamente e bom dia para quem nos acompanha de casa também. Candidata, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber como é que a senhora avalia a pesquisa Datatempo Quest que foi divulgada ontem, que mostrou o atual prefeito Alexandre Calil numa larga vantagem, a senhora ainda numa posição de poucas intenções de voto. Como é que a senhora avalia e como vai ser, a partir até dos dados que essa pesquisa trouxe pra gente ontem, desconstruir a imagem de alguém que tem tantas intenções de voto como é o caso do prefeito Calil? Rodrigo, eu avalio com muita tranquilidade. Quando a gente vê a pesquisa publicada ontem, ela nos mostra que 40% dos eleitores de Belo Horizonte ainda estão indecisos, ainda procuram um candidato em quem votar. E eu tenho certeza que procuram alguém com um perfil muito próximo ao meu, uma pessoa técnica, bem intencionada, íntegra, que de fato queira fazer a mudança em Belo Horizonte. As pesquisas, elas são normais nesse momento, que elas apontem uma vantagem do prefeito, porque grande parte da população ainda não se ligou nas eleições, ainda não começou a pesquisar em quem votar, e é natural que esse crescimento se dê agora durante o período de campanha. Lembrando que pesquisa não ganha eleição, se fosse assim, a gente teria a Dilma como senadora aqui em Minas e não temos isso. Então, estou muito tranquila e muito confiante, nossa campanha está indo muito bem. Nós estamos há pouco mais de um mês da eleição, Luísa, porque a gente teve essa mudança na data justamente por causa da pandemia. E a senhora fala que as pessoas ainda não se ligaram nesses candidatos ou nos nomes, né, que estão disponíveis. De forma geral, não se ligaram nas eleições. O público, o eleitorado, estaria atrasado? Não, isso é natural. Todos nós ficamos, ao longo desse ano, muito focados nas notícias em torno da pandemia. As preocupações foram outras, as pessoas não estavam vivendo a política e passam a viver a política agora. Em especial quando começar a propaganda em rádio e TV, as pessoas começam a pesquisar os candidatos. Isso é um movimento natural, em especial nesse ano que a gente teve uma pandemia que dominou os noticiários e dominou as preocupações de todos os eleitores. Candidata, a gente chegou até a trazer aqui na Rádio Super e no Jornal Tempo também um levantamento de investimentos em redes sociais no período de pré-campanha, e a sua pré-campanha foi a que mais investiu em redes sociais antes da campanha começar. No entanto, por exemplo, o número de seguidores da senhora no Instagram ainda é de 3.150 e poucos. Qual a estratégia que a senhora está fazendo para se tornar mais conhecida do eleitorado belo-horizontino, para além das redes sociais, já que o seu nome é novidade nessa disputa à Prefeitura de Belo Horizonte? Realmente eu tenho apostado muito nas redes sociais e nossa campanha tem sido muito bem sucedida nessas redes. Eu tenho vídeos que chegaram a mais de 1,5 milhão de pessoas em Belo Horizonte, vídeos específicos, para Venda Nova, para o Barreiro, atingindo praticamente a totalidade dos moradores dessas regiões. Então essa é uma estratégia assertiva e que eu decidi tomá-la porque esse é o caminho dessas eleições. A gente tem muita dificuldade de fazer agendas presenciais por conta da pandemia, então a estratégia de investir nas redes sociais é importante e eu me antecipei. Como boa planejadora que sou, eu já vi lá atrás que esse seria o caminho para as eleições e fiz isso de forma correta, seguindo a legislação. E eu sempre digo, a eleição ela exige sim um esforço pessoal dos candidatos e por isso eu dediquei um valor meu para fazer essa divulgação, porque ela é importante e ela será fundamental agora durante as eleições pela relevância que eu já venho tendo nas redes e que é comprovada por índices como de popularidade digital e que eu estou praticamente empatada com os demais concorrentes. O partido da senhora, o PSDB, ocupou o governo de Minas por 12 anos nas gestões do Aécio Neves, também da Anastasia. Se a senhora vencer a eleição, a senhora pretende contar com nomes tradicionais do partido, como por exemplo Danilo de Castro, Nárcio Rodrigues, entre outros, para te ajudar nesse governo? Thalita, acho que talvez as pessoas não me conheçam, 12 anos atrás eu ainda era uma estudante. Eu fui me formar em 2009 e sou servidora do Estado desde então. Então, na verdade, o que eu represento aqui é a minha história, o meu currículo e a minha vontade de fazer uma cidade cada vez melhor. E se eu ganhar, eu vou governar Belo Horizonte com pessoas com perfil como o meu, pessoas técnicas, do bem e que saibam dialogar com a população.
Ainda nesse sentido de falar um pouco do partido da senhora, ao longo de muitos anos, o deputado federal Aécio Neves, hoje deputado federal Aécio Neves, foi a principal estrela do seu partido, o PSDB. Não havia eleição em Minas Gerais que as pessoas não tirassem foto com ele, não quisessem tirar foto com ele, porque era realmente um puxador de votos. Hoje, carregar consigo o nome de Aécio Neves no mesmo partido que o seu, é um fardo ou é um orgulho, candidata? Rodrigo, eu venho para essa eleição trazendo a minha proposta para Belo Horizonte e a minha vontade de fazer uma Belo Horizonte cada vez melhor. Eu não estou aqui trazendo apoios partidários, até porque eu não tenho padrinho político. Eu tenho uma proposta muito clara para Belo Horizonte e uma formação muito sólida para gerenciar a cidade. E é isso que eu venho trazer nessa campanha. Quando a senhora fala que não tem padrinhos políticos ou que colocaria para te ajudar a governar caso eleito, pessoas com perfil muito parecido da senhora, técnico, um perfil técnico, como que o partido se coloca em relação a essa fala da senhora, essa decisão da senhora? Isso já foi conversado? Thalita, minha candidatura representa um momento de renovação no PSDB. Me filiei ao PSDB pouco mais de um ano atrás e o partido me deu total liberdade, tanto na campanha, quanto na pré-campanha, quanto no eventual governo que eu tenho certeza que vai chegar. Eu tenho aqui um movimento de renovação que só será feito se eu puder assumir as rédeas como tenho assumido. Todo mundo que me conhece sabe. Eu sou uma mulher forte, de opinião e que vou gerenciar Belo Horizonte do meu jeito, seguindo as minhas regras e as minhas convicções. Agora queria falar com a senhora um pouquinho em relação a propostas propriamente ditas, candidata. O plano de governo da senhora está colocando a proposta de reduzir tarifas do transporte coletivo, do transporte público em Belo Horizonte. Até hoje, nenhum governo conseguiu fazer isso. Digamos que seria uma façanha. Como é que a senhora pretende convencer os empresários e as empresas de ônibus que têm um contrato com a prefeitura, uma concessão que vai até 2028, de que pode ser viável uma redução da tarifa, já que os empresários argumentam que o sistema hoje é deficitário? Rodrigo, o sistema hoje ele é muito mal gerido e é isso que a gente quer mudar. Quando a gente propõe uma tarifa flexível, que é uma tarifa que permite que quem possa andar de ônibus em horários que não sejam de pico, os horários alternativos tenham uma redução de valor, para desafogar os horários de pico, isso é algo completamente possível dentro da realidade do sistema de transporte em Belo Horizonte. Para que isso possa acontecer, a gente vai dar também mais liberdade para todos os empresários em Belo Horizonte. Hoje o horário de comércio, por exemplo, é determinado pela prefeitura. Tendo mais liberdade de abertura de comércio em horários alternativos, a gente distribui melhor também a população que trafega nesse horário de pico. E mais do que isso, a gente vai trazer para Belo Horizonte soluções inteligentes que já funcionam em diversos lugares do mundo. Uma possibilidade de garantir uma tarifa única para andar por uma semana, por um mês, e isso dá uma redução de valor por viagem para todos os usuários. Isso já acontece em diversos lugares do mundo e pode ser trazido também para Belo Horizonte, e é isso que a gente vai fazer. Ainda nessa questão do transporte público, Luísa, no fim de 2018, a auditoria do transporte público de Belo Horizonte apontou que a tarifa do ônibus deveria ser de R$ 6,35. Na época dessa auditoria, o atual prefeito Alexandre Calil, também candidato à reeleição, ele rejeitou esse preço e falou inclusive sobre a abertura da caixa preta da BH Trans, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. De lá para cá, o que se viu foi um aumento gradativo da tarifa, que ainda não chegou nesse preço, mas melhoria mesmo para a população, quase nada. A gente sempre traz esse assunto, inclusive é um assunto muito debatido aqui com os nossos ouvintes. Na opinião da senhora, falta postura da Prefeitura de Belo Horizonte para cobrar das empresas de ônibus, para cobrar essas multas que são aplicadas e que não são pagas, a gente também já trouxe isso. Falta postura da Prefeitura de Belo Horizonte para que essa tarifa seja reduzida e, de fato, a população ganhe em melhorias do transporte público. Infelizmente, falta transparência e falta gestão e vontade de fazer melhorias por parte da prefeitura. Quem anda de carro, de ônibus em Belo Horizonte sabe que a BH Trans não fez nada ao longo dos últimos anos para melhorar o trânsito em BH. Eu pergunto aqui nos Ovo de Casa se hoje tem um transporte público melhor, se o transporte público hoje oferece mais qualidade. Todos sabem que não. Hoje, 22% só da população de Belo Horizonte avaliam como bom o transporte público na nossa capital. E essa é uma realidade que depende, sim, de muita vontade da prefeitura em fazer diferente e de conhecer os caminhos para fazer essa diferença.
O Marcos, do bairro União, e a gente vai sempre selecionar uma pergunta dos nossos ouvintes aqui, candidata, para fazer. Pergunta: a candidata vai ser mais uma a prometer o metrô em Belo Horizonte? Marcos, eu agradeço a sua pergunta e eu vou ser uma que vai correr muito atrás desse metrô. Eu não vou fazer uma promessa que não dependa da prefeitura. A gente sabe que existe uma demanda de muitos anos, mas que depende sim de um esforço do governo federal, depende também de um esforço do governo estadual. Eu tenho muita capacidade de diálogo, eu vou correr atrás desses investimentos como ninguém nunca correu. Isso vai ser uma prioridade muito grande. Agora, garantir a conclusão, infelizmente, é algo que nenhum candidato a prefeito pode fazer e nem o prefeito. Ainda em relação ao plano de governo proposto pela senhora, a senhora propõe iniciar o atendimento das crianças nas EMEIs já aos 4 meses, que é aquele período onde acaba a licença maternidade. Proposta é interessante, mas como que a gente, ou como pode ser viabilizada essa proposta num cenário em que o poder público argumenta que não pode gastar e investir mais? Na verdade, a prefeitura gasta, mas gasta muito mal, né, Thalita? O gasto em educação na cidade cresceu, mas os resultados da educação mostrados pelo IDEB são piores. Então, o que eu vou trazer para a Prefeitura de Belo Horizonte é gestão. Como a gestão eficiente, de qualidade, a gente consegue redirecionar melhor os gastos para aquilo que é prioritário. E eu vejo, sim, como prioridade poder abrir as vagas de educação infantil logo aos 4 meses, quando termina a licença maternidade das mães, voltar com tranquilidade para o mercado de trabalho. Isso é uma medida importante para garantir mais autonomia às mulheres aqui na nossa cidade. E para reverter essa questão do IDEB que a senhora apontou e que foi muito divulgada, Belo Horizonte ficando em 26º lugar entre as 27 capitais do Brasil. Ontem a gente até ouviu o prefeito Alexandre Calil, candidato à reeleição, e ele afirmou que está até se inteirando mais do assunto, mas que houve um erro na aplicação das provas e que Belo Horizonte teve menos provas aplicadas do que outras cidades. Como é que a senhora responde a essa justificativa, digamos assim, do atual prefeito e candidato à reeleição? É um completo descaso um prefeito da cidade ainda estar se inteirando sobre os piores resultados do IDEB dos últimos anos. Belo Horizonte teve o pior desempenho entre todas as capitais e o prefeito ainda está aguardando um relatório para saber o que aconteceu. Na minha gestão, a educação é prioridade máxima. Eu vou acompanhar sempre os resultados de todas as escolas. Uma boa prefeitura que faz uma boa gestão, ela não aguarda o resultado do IDEB, que é divulgado a cada 2 anos, para ir descobrir que a educação está piorando na cidade. A gente vai fazer uma gestão com métricas que meçam a qualidade das escolas o tempo todo para atuar em tempo real, garantindo que nenhuma escola tenha uma piora nos resultados, como a gente teve agora. Mais da metade das escolas de Belo Horizonte teve queda nos resultados do IDEB. E, para além disso, eu vou trazer também uma modernização da educação. Renovar as linguagens, os métodos de ensino, para que a educação seja mais próxima dos alunos. Os alunos hoje têm grande interesse por tecnologia, estão no mundo cada vez mais tecnológico, mas, infelizmente, a educação continua parada no tempo e sem se atualizar com as mudanças do mundo. Sobre a volta às aulas e as discussões sobre o que é oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, aos alunos, também aos profissionais da educação na capital mineira durante esse período de pandemia, Luísa. O prefeito Alexandre Calil também já avisou que as aulas não voltam, possivelmente enquanto não houver uma vacina. E aí, o próximo prefeito ou a gestão que vem já para o ano que vem, essa gestão que vai ser eleita agora, também já vai sofrer consequências na educação por causa dessas decisões tomadas ainda neste ano em função da pandemia de coronavírus. O que deve ser feito para a educação não sofrer mais consequências como essas que já foram citadas pela senhora agora? Thalita, infelizmente a gente vê o resultado de uma gestão feita de maneira autoritária e sem diálogo. O prefeito toma as decisões sem conversar com ninguém, sem consultar ninguém e sem permitir às escolas ter a liberdade de conversar com os pais, tomarem cada uma a sua decisão. É algo que, infelizmente, dificulta muito a gestão educacional em Belo Horizonte, mas minha principal preocupação é com os alunos da rede municipal de ensino. Eles não tiveram, ao longo desse ano, nada sendo feito pela prefeitura. Os alunos da rede municipal, nós já estamos em outubro, eles tiveram 28 dias letivos nesse ano, e estão completamente afastados da educação. Isso vai ter uma repercussão seríssima sobre a aprendizagem
e é algo que vai ser necessário reverter. Se a gente vê Belo Horizonte já amargando o pior resultado entre as capitais no IDEB, as consequências desse ano de absoluta paralisação por parte da prefeitura vão ser ainda mais graves. Se a nossa educação não consegue entregar em um ano normal, com 200 dias letivos, uma educação de qualidade, imagina quando tivermos que fazer 2 anos em um. Isso vai ser revertido com muito esforço, com um trabalho de gestão fortíssimo, com uma preocupação com a aprendizagem muito grande. Vamos trazer tutores para auxiliar os alunos nessa retomada, porque os alunos já estão há muito tempo distantes da educação, para tentar reduzir os impactos dessa decisão que o prefeito tomou de maneira autoritária e sem dialogar. Agora, é importante também que a gente tenha uma preocupação com relação às vagas que serão necessárias no ensino público. A gente sabe que hoje, por exemplo, cerca de 25% das escolas de educação infantil vão fechar as portas na cidade. Essas crianças, em boa medida, vão procurar a rede pública e as escolas municipais de educação infantil não estão preparadas para receber esse contingente de alunos. Então, vamos fazer um plano rápido de alocação para garantir que as crianças que procurem a rede municipal de ensino tenham suas vagas garantidas no próximo ano. A gente está conversando com a candidata do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Candidata, no seu plano de governo, que a gente teve aqui na Rádio Super o cuidado de ler, obviamente, para conhecê-la um pouco mais, a senhora propõe aumentar o acesso da população de Belo Horizonte ao saneamento básico. E cita, por exemplo, a Copasa. Belo Horizonte hoje é a maior cliente, né, digamos assim, da Copasa, né? A Copasa tem Belo Horizonte como a maior cliente da empresa. E a senhora cita o marco do marco regulatório do saneamento básico aprovado recentemente no Congresso Nacional. A senhora defende que, se o serviço da Copasa não for bem prestado, que a Prefeitura de Belo Horizonte rompa esse contrato com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais? Sim, o marco legal do saneamento, ele nos dá a perspectiva de negociar essa concessão até 2022, né, com novas métricas, que eu pretendo que sejam as de universalização do saneamento, garantir que não haja mais deposição de esgoto na Lagoa da Pampulha, para que a gente finalmente possa limpar a Lagoa da Pampulha. Belo Horizonte precisa ser usado nessa negociação e pedir que a Copasa adote aqui na cidade os melhores padrões de saneamento possíveis. Se a empresa não quiser negociar nesses termos, Belo Horizonte precisa usar sua força e buscar o que é melhor para os belo-horizontinos. A gente não tem que ter um compromisso com a concessionária, a gente tem que ter um compromisso com quem mora em Belo Horizonte. Se a Copasa não aderir aos termos de universalização e qualidade do saneamento aqui em BH, vamos procurar, então, uma concessão privada, algo que garanta mais qualidade de saneamento para quem mora em BH. Infelizmente, hoje a situação ainda é muito ruim. Pouca gente sabe, mas no Barreiro, 50% da população tem acesso a um saneamento adequado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas para a gente encerrar aqui o Café com Política. Tá combinado, candidata? Combinado. A forma de fazer gestão do prefeito Alexandre Calil? Autoritária e sem diálogo, uma gestão feita pelo medo, infelizmente. Prioridade para Belo Horizonte? Transporte, educação e saúde. O maior desafio hoje na corrida eleitoral? Vencer o desconhecimento, mas é algo que vai acontecer naturalmente. Belo Horizonte pós-pandemia? Uma cidade arrasada por medidas autoritárias, mas uma cidade que tem jeito e emprego vai ser uma prioridade importante também. Maior rival político atualmente? O descaso, o autoritarismo e a falta de diálogo que dominam na nossa cidade. Aécio Neves? Posso falar pouco, não o conheço. PSDB, continuar a história do partido ou mudar ela com você? Trazer uma renovação importante para um partido que tem boas ideias e precisa de novos quadros. Candidata do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto, nossa segunda entrevistada na série com os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidata, muito obrigado pela entrevista, prazer ouvir a senhora, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Thalita, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Luísa Barreto, pela entrevista.